Ora bem, vamos lá então. Dia de Liga dos Campeões, não é? Dia em que o Benfica somou a sua quarta derrota em 4 jogos, desta feita no Estádio da Luz, perante os seus adeptos, a frente ao Bayer Leverkusen. Bayer que tinha apenas 2 pontos, Benfica com zero, portanto era um bom jogo para que as duas equipas fossem atrás do resultado positivo. E sorriu aos alemães do Bayer Leverkusen. A equipa alemã venceu por 1-0, o golo de Patrick Schick ao minuto 64. José Mourinho trouxe desta vez aqui uma alteração que para mim teve um fator curioso, que Leandro Barreiro saltou para a equipa, prescindiu de Prestiani ou de Sheldrup mais à esquerda e voltou a colocar Sudakov à esquerda. Como primeira nota, não consigo entender a mudança do Sudakov para a esquerda, porque claramente que já aprovado no passado, o setor, não é? Ou o setor defensivo com o setor mais ofensivo, que é a relação intersetorial, não funciona. Tá? Dal e Sudakov naquele lado não funcionam. Vou já depois explicar o porquê quando trouxer o meu quadro tático. Com Leandro Barreiro no meio campo, Osnes à direita, Dedic estava no banco e entrou nesta partida. Luca Bacchio com Pavlidis, meio campo, Richard Rios com o Enzo. Por parte do Bayer Leverkusen, eu fiz a antevisão ao jogo, acertei a 100% no 11 do Bayer Leverkusen, 3 centrais, Tapsoba, Quansah e Badé. Já agora o número 5, Badé, um central que eu não gostei nada e acabou por fazer um bom jogo, não é? Hoje no Estádio da Luz. O Fleck na baliza, depois o Arthur à direita, muito ofensivo, juntamente com Grimaldo. Grimaldo a trazer uma dinâmica muito boa neste jogo e que eu alertei para esse facto na minha antevisão para a Academia. Alex Garcia e Maza. Maza, jovem jogador de meio campo, até porque o capitão do Bayer Leverkusen está castigado, foi expulso no jogo frente ao Paris Saint-Germain. E na frente, Poku à direita, não, Echeverri à direita, Poku à esquerda e Kofan, sabendo que o banco do Bayer Leverkusen tinha Patrick Schick, Ben Seguir e também Tillman, não é? 3 setas apontadas à equipa do Benfica. Fazer aqui um pequeno cruzamento e tentar perceber o momento das equipas. O Benfica com 0 pontos na Liga dos Campeões. Benfica que vinha de 3 jogos muito interessantes, 11 golos marcados, nenhum sofrido. Estamos a falar de jogos para o campeonato e também para a taça, se não estou em erro. A última vitória foi contra o Vitória em Guimarães, o jogo para a taça e também o Arouca. Olhar para o Bayer Leverkusen e sentir o momento do Bayer Leverkusen, até porque não foi este técnico que começou com o Bayern, técnico dinamarquês que pega na equipa, e olhando para o Bayer Leverkusen, depois daquela derrota, não é, muito grande frente ao Paris Saint-Germain por 7, tentou-se levantar com o Freiburg, depois para a taça com o Paderborn é preciso um extra time, e depois estive muito atento ao jogo frente ao Bayern de Munique, numa derrota por 3-0, em que o Bayern foi avassalador frente a esta equipa. Portanto, o momento não estava bem para a equipa do Bayer Leverkusen. Induzão ao erro é pensar que este Bayern é a mesma equipa que foi quando foi campeã da Bundesliga, mas não o é. Portanto, estaria aqui o Benfica num palco perfeito no Estádio da Luz para tentar os 3 primeiros pontos que eram muito importantes para a equipa de José Mourinho, e depois fazer a tal ponte para o campeonato, até porque depois do próximo jogo o campeonato pausa para as seleções nacionais. O Benfica perdeu aqui a construção dessa ponte. Uma primeira parte em que eu acho que as equipas estavam muito encaixadas uma na outra, tentar perceber como é que este Benfica poderia anular a equipa do Leverkusen e quando ter bola, saber o que fazer à bola. Eu creio que o Benfica foi crescendo ao longo dessa primeira parte. Benfica que tenha o lance de Luca Bacchio com uma bola à trave, isola-se e ainda tem uma bola à trave, como também numa bola parada.
O Benfica, através de Otamendi, envia também uma bola à barra. E dava-me a parecer que a primeira parte do Benfica não foi tão má como se espelha o resultado final. Foi uma primeira parte, não foi uma primeira parte muito bem ligada, porque este Bayer Leverkusen, apesar de defender com uma linha de 5, vai aproveitar a movimentação de Poku ou de Etcheberry. Vai depender do lado da bola, onde o jogador acaba por fechar esta linha 3 e Kofan com Etcheberry ficou ali com uma dupla para a transição ofensiva. E o Benfica teria que penetrar a tal parede, né? O setor defensivo desta equipa, sabendo que estes três jogadores têm à volta de 1,90 m, 1,88 m, 1,90 m, três centrais muito altos, e que eu tinha dito na minha antevisão que o Benfica ia-se dar bem se conseguisse pressionar alto os três centrais, o que não aconteceu na primeira parte. O Benfica na primeira parte deixava estes três centrais a ter bola, e era um Benfica que se iria posicionar muito naquele 4-4-2, era um bloco médio, era aqui um bloco médio da equipa do Benfica, né, arrastando um pouco aqui para o tal bloco médio, e oferecia aos três centrais o tal pensamento de jogo. Aliás, a maior parte da posse de bola do Leverkusen na primeira parte, que eu estive atento, teria a ver com aquele setor defensivo que retia a bola durante algum tempo, quando o Benfica não pressionava os três centrais. Realmente este Badé, na primeira fase de construção, não gostei dele. O Benfica, se conseguisse pressionar os centrais do Leverkusen, eu queria que o Benfica poderia tirar partido dessa situação, o que depois agrava aqui um problema, que é, quando eles têm equipa, o Arthur é uma seta apontada, o que faz com que o Grimaldo faça isto. Tá? Isto é muito importante, até porque o Benfica teve algumas dificuldades em termos de corredor central, e o Grimaldo aparece por dentro com Maza e com Alex Garcia, bom jogador, este 24, e quem é que dava a largura era o Poku. Portanto, Poku era o jogador que dava largura quando o Grimaldo vinha para dentro, e o facto é que eles abriam os três centrais, controlavam um pouco a largura de jogo e aproveitavam muito os corredores, com Kofan, Echeverria, Grimaldo, Maza e Alex Garcia. Em algumas situações até era Grimaldo que aparecia numa primeira fase de construção, mas Grimaldo aparecia neste miolo, sempre a confundir o Benfica. Mas José Mourinho na primeira parte, em termos de pressão alta, eu não gostei tanto por parte do Benfica, algo que mudou na segunda parte. Início da segunda parte o Benfica já pressionou muito mais em cima. A primeira parte, o Benfica tem 10 remates à baliza, e creio que 5 remates foram enquadrados com a baliza do Flecken. Mas o Benfica tem mesmo graves problemas naquilo que é a sua dinâmica da equipa. Eu já o referi isso. O Benfica que está à espera sempre das tais individualidades, um jogador que possa se superiorizar e fazer o golo. Creio que Sudakov na primeira parte, com os tais passes de 30 metros para Luque Bacchio, foi funcionando. Luque Bacchio em situações de 1 para 1, mesmo com o central, tirou partido disso, mas é o Benfica muito curtinho. O facto de uma equipa conseguir chegar ao último terço, ou seja, uma equipa que cria, mas que cria muitas vezes não do futebol associativo, porque há claramente falta de dinâmicas desta equipa, acaba por ser curto quando não marca um golo. E por isso é que a minha avaliação para o futebol ofensivo do Benfica é extremamente negativo. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar para o jogo, a criação tem que ter a execução. Porque não adianta uma equipa fazer 30 remates à baliza, 15 enquadrados, quando a bola não entra. É algo que nós não podemos estar sempre a apontar para a sorte. O Benfica podia ter ficado a primeira parte toda que nunca iria marcar um golo porque não tinha sorte. É questionar a forma como tu chegas ao último terço, e mesmo que tenhas capacidade de concretizar,
tentar perceber se tu consegues colocar a bola dentro da baliza. E essa é a grande dificuldade do Benfica. Tirando essa falta de sorte que muita gente pode apelar, porque Luque Bacchio, quando falha um golo, falhou pouca sorte, mas se o Trubin não consegue defender uma bola porque sofre um frango ou que tinha a possibilidade de agarrar a bola e não agarra, já vão massacrar o Trubin porque não é guarda-redes para o Benfica. É um exemplo, da mesma forma como podes massacrar o Dal por ter assistido o Patrick Schick. Ou seja, olhando para o fator ofensivo, a crítica tem que ser igual também ao setor mais defensivo. O Otamendi pode escorregar e o adversário fazer golo e vão cair em cima do Otamendi. Porque é que não, do outro lado, não tem a mesma conotação? E aquilo que as pessoas mais falam, que é a falta de sorte, que o Benfica podia estar ali a noite toda que não marca um golo, eu chamo-lhe incompetência. Porque nós estamos aqui a olhar para uma equipa do Benfica com um orçamento muito bom em Portugal, com jogadores com perspectiva de fazer a diferença, e num cenário em que tu tens uma oportunidade de golo para fazer, se não consegues fazer, é a tal incompetência desta equipa. E acho que falta muito a este Benfica, é a tal consistência, é a tal criatividade e é a tal dinâmica, a química que é preciso para que a equipa chegue ao último terço e possa fazer o golo. Benfica é Luque Bacchio neste momento. É Luque Bacchio. Bola na direita com Luque Bacchio, Osnas ou vai por dentro ou fica numa linha mais recuada. Na esquerda, Barreiro junta-se muito a Pavlidis com uma grande chegada à área. Na esquerda é uma confusão total. Claramente que a movimentação do Sudakov limita claramente a situação do Dal, características que não se cruzam e por muito que tu trabalhes vai ser difícil. Sudakov é um jogador que se esconde muito do jogo, perdas de bola na primeira parte, dá a transição à equipa do Leverkusen e creio que mesmo quando Sudakov vem para dentro, não há o atrevimento do Dal colar-se à linha defensiva do Leverkusen. Não sei se é ideia do treinador, o facto é que eu já vi o Dal a fazer isso sem Sudakov. E com o Sudakov existe sempre essa limitação. Sudakov, quando recebe a bola mais aberto, o Dal, que também o já ouvi fazer, esta incursão por dentro acaba por não funcionar. É limitado o corredor do lado esquerdo do Benfica, não quer dizer que sejam maus jogadores. Dal e Sudakov até podem ser bons jogadores, mas é algo que não se liga. Um Enzo e um Richard Rios, que individualmente podemos caracterizar sendo bons jogadores, mas não estão a funcionar. Em termos de coordenação, em termos de diagonais, em termos de ocupação de espaços, também não estão a funcionar. Quando o Benfica se parte, é quando o Benfica dá grandes oportunidades ao Bayer Leverkusen. Isso é mau para uma equipa que quer ganhar o jogo, porque principalmente se tu não marcas um golo, também não podes sofrer. E aqui é que está a questão. O Benfica sai para o intervalo e deu a nítida sensação que o Benfica até poderia estar a ganhar o jogo. Mas o facto é que o treinador vai para o intervalo com o Benfica a 0-0. Condiciona claramente aquilo que o Benfica possa ter criado e que não marcou, mas tu chegas ao intervalo com 0-0. O que é que vai aqui acontecer a partir do intervalo? É algo que para o adepto não é significante, mas para um treinador é muito. Porque o treinador começa a olhar para a equipa e consegue perceber que o relógio na segunda parte pode arder. E vai arder. Porque a cada segundo que passe, a equipa tem obrigatoriamente que fazer o golo, mas ao mesmo tempo não sofrer o golo. Aí é que está, porque tem menos tempo para jogar. Enquanto na primeira parte, não digo que há um relaxamento, mas acho que na primeira parte há mais tranquilidade para executar aquilo que foi trabalhado. Na segunda parte, o relógio obriga a ter o tal discernimento e as equipas acabam por não ter. Olhando para a segunda parte do Benfica, o excesso de cruzamentos para a área indica que o plano de jogo já está completamente de lado, porque o relógio obriga a equipa do Benfica a ter discernimento quando não há.
é quando tu tens que jogar com a cabeça e deixas de jogar, jogas com o coração. E as coisas começam a ser mais aceleradas, mais rápidas, e José Mourinho até teve uma mudança positiva, a meu ver, porque o Benfica estava a precisar de criatividade e ele acaba por colocar o Sheldrup e o Prestiani. Só que nós olhamos para o Benfica, não olhamos para o outro contexto. Porque normalmente nós estamos a olhar para o Benfica e tentar perceber como é que o Benfica pode chegar ao golo. Mas do outro lado, temos o Bayer Leverkusen. E o relógio, a cada segundo que passa, começa a arder. E começa a arder. Ora bem, o Benfica até fez algumas substituições interessantes, tendo em vista a criatividade da equipa, a forma como chega ao último terço e conseguir fazer o golo. Mas, do outro lado, sabia-se que este trio ofensivo iria sair. Quem conhece o Bayer Leverkusen sabe disso. José Mourinho sabe. A equipa técnica sabe que isto ia acontecer. Porque no banco tu tens Ben Seguir, ex-jogador do Mónaco, que brilhou na equipa monegasca há uns anos atrás na Liga dos Campeões, um extremo acima da média. Tens também Tillman, jogador que também joga na frente, incrível na sua explosão. E tens Patrick Schick. Patrick Schick, que acabou por ficar de fora, com naturalidade vai conquistar o lugar do Cofan na frente. Aliás, eu creio que o Etcheberry possa sair para o Cofan jogar no corredor e o Patrick Schick possa jogar na frente. É no minuto 56 que o Kasper Ullmann faz as substituições e olhando para a equipa do Bayer Leverkusen e a forma como o Benfica estava a jogar, erradamente, né? Dava-se perceber que mesmo com Prestiani e Sheldrup seria curto para aquilo que o Benfica precisava e os problemas vêm de trás e não de agora. Com estas substituições o relógio foi mesmo a arder. Tinha dito num direct que se o Bayer Leverkusen marcar na segunda parte, o Benfica cai no tapete. E isso, animicamente, derrete qualquer equipa. Aliás, se o Benfica, em termos associativos e em termos coletivos, não te entrega o jogo, porque Mourinho, como eu tenho dito, está num comboio em andamento, com muita dificuldade no treino para conseguir ligar esta equipa, dificilmente, se não te entrega isso, se o Benfica sofre durante a segunda parte com o relógio a arder, o que vai acontecer é que o Benfica cai ao tapete. Não é? 64 minutos, há um lance que Trubino faz uma excelente defesa, o Dal, numa tomada de decisão que poderia ter tantas, o pentear a bola para trás, com a pressão do jogador, acaba por ter uma tomada de decisão errada e o Patrick Schick acabou por fazer o golo. Não só o Bayern agrega o golo para que possa chegar à vitória, como sabemos que qualquer equipa que esteja a ganhar no Estádio da Luz contra o Benfica, qualquer equipa vai usar tudo e mais alguma coisa para esfriar o jogo, para diminuir o ritmo, seja com jogadores no chão ou atrasos na reposição de bola, o que é perfeitamente normal. Se fosse o contrário, se o Benfica tivesse a ganhar na Alemanha ao Bayer Leverkusen, e passava-se exatamente igual, com o Trubin na reposição da bola e por aí fora, são coisas normalíssimas. O que eu acho é que o Benfica, em termos coletivos, está curto. Está muito curtinho. Para aquilo que é o ambiente português e a competição portuguesa, é uma equipa que vai dando conta do recado, é uma equipa que vai construindo vitórias, mas muitas vezes na Liga dos Campeões o detalhe acaba por não ser algo que vá definir esta equipa do Benfica, porque o detalhe é um pormenor que se transforma num por maior. É o Benfica ter uma ou duas oportunidades quando não marca, e mesmo com situações individuais, quando não marca, a equipa, se não te entrega coletivamente aquilo que o treinador está à espera, tu não podes sofrer um golo. E o Benfica acabou por sofrer esse golo. Não concordo que o Benfica tenha feito um bom jogo, pelas razões que eu já fiz. Não me adianta o Benfica ter mais posse de bola, não me adianta que o Benfica tenha mais remates, porque
no fundo, não é olhar só para números, é olhar para a forma de como tu chegas a esses números. A forma como tu tens a posse, a forma como tu tens o número de remates, vai dizer muito daquilo que é a tua equipa. Diz-me como atacas, dir-te-ei como defendes. Se olhares para os dois campos, a organização ofensiva do Benfica falhou, desastre, não marcou nenhum golo. A organização defensiva do Benfica, desastre, porque sofreu um golo. E a forma como as duas organizações estiveram dentro de campo tem claramente uma nota negativa. Para acrescentar ao jogo de hoje, e só para terminar, temos um somatório. É que a análise é este jogo da Liga dos Campeões. E o somatório ainda é muito mais negro, né? 4 jogos do Benfica na Liga dos Campeões, 4 derrotas, sabendo que restam 4 jogos ao Benfica nesta competição, sabendo que a média de pontos para um playoff ronda os 11, claramente que o Benfica tem a tarefa completamente difícil. Nunca vou dizer impossível, mas é uma tarefa muito difícil e podemos estar aqui às portas de uma temporada europeia do Benfica completamente miserável e que seja uma resposta para todas as pessoas que gerem o clube, que não é desta forma que o Benfica possa ter sucesso. E vamos ver, não só na Europa, mas também internamente em Portugal.